Oi, tudo bem? Estamos de volta com o objetivo de complementar o nosso conteúdo relativo a sais minerais. Então, no último encontro nosso, a gente deu uma paradinha falando a respeito do cálcio, né? Vimos lá a diversidade, a importância do cálcio como elemento essencial para a contração muscular, transmissão de impulsos nervosos, regulação da passagem das informações de um neurônio para outro neurônio, de um neurônio para a fibra muscular, né? Na regulação da atividade do coração, na proteção relacionada até mesmo contra cânceres de cólon, de cólon intestinal, né? Dentre outros. Então, vamos continuar aqui falando sobre o fósforo, o magnésio e o ferro, né? Fósforo, magnésio e ferro. No caso, em conjunto, são elementos que ajudam no desenvolvimento do corpo e da nutrição, que o mesmo necessita para sobreviver. Tá? Como que se fala a respeito, como eu posso dizer, desenvolvimento do corpo e da nutrição que envolve a sobrevivência do corpo? Vamos primeiro aí ver, numa geral, a questão do fósforo, né? Ora, o fósforo ele tem uma importância muito grande por fazer parte, principalmente, dos ácidos nucleicos, do DNA, do RNA, como a gente já falou anteriormente, faz parte da estrutura de uma molécula que está muito relacionada à sobrevivência do corpo, porque ela armazena energia e libera essa energia à medida que as células vão necessitando para realizar as suas funções vitais, né? Então, o fósforo também faz parte da constituição do nosso esqueleto, do nosso arcabouço de sustentação, da estrutura dos nossos dentes, como nós já discutimos anteriormente em outras ocasiões, né? O magnésio é o principal cofator das reações químicas que ocorrem nos seres vivos. O magnésio é de grande importância, por exemplo, para realizar, para os seres vivos fotossintetizantes realizarem a fotossíntese. E o ferro tem uma função de grande importância no mecanismo de transporte de gases respiratórios. Então, vamos lá. A importância para o organismo. O magnésio desempenha um papel vital no metabolismo da glicose, por facilitar a formação do glicogênio muscular e hepático. Certo, pessoal? Hepático. Hepático, hepático. Hepático. Que faz ao vivo e faz a cores, é dessa forma, né? Então, desempenha um papel vital no metabolismo da glicose por facilitar a formação do glicogênio muscular e hepático no corpo. Um mecanismo esse que é de grande importância para a prática de atividades físicas, né? Tendo em vista que a glicose é o principal combustível do nosso organismo por ocasião das práticas, principalmente de curta duração e alta intensidade, e também de atividades aeróbicas que duram em média 15, 20 minutos. A glicose é o principal combustível. E essa glicose, ela é adquirida no organismo, por parte do organismo, e ela vai se armazenar sob a forma de glicogênio muscular e hepático. E para que isso ocorra, são necessárias reações químicas. Reações químicas essas que, em conjunto, nós denominamos de glicogênese. Glicogênese. E essa glicogênese ela está intimamente relacionada à atividade de um hormônio, né? Hormônio esse que contribui para o mecanismo de formação da molécula de glicogênio. No caso, esse hormônio é a insulina, que é produzido pelas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Então, nesse caso, o magnésio ele funciona como um cofator. Se lembra lá, ó? Cofator. Os cofatores normalmente agem ativando coenzimas, né? E as coenzimas geralmente são vitaminas que ativam enzimas que são catalisadores biológicos que estão intimamente relacionados com
é a realização de reações químicas, ok? O fósforo funciona como um componente essencial, né? Como mediador, certo? Mais uma vez aqui, nós temos aqui, tal, como mediador intracelular, né? Mediador intracelular. Quando se fala em mediador intracelular, a gente pode colocar, por exemplo, a participação do fósforo fazendo parte da molécula de adenosina trifosfato, né? Adenosina trifosfato, ATP. ATP seria uma molécula que apresenta, entre os grupamentos fosfato, ligações de alta energia, né? E que são de grande importância para que ocorra as atividades metabólicas da célula. E o ferro facilita na transferência de energia dentro da célula. Como assim? Facilita na transferência de energia. Nesse caso aqui, o autor ele está se referindo a um grupo de reações que ocorrem numa região da mitocôndria, que nós denominamos de cristas mitocondriais. Se refere basicamente a quem? Ao que nós chamamos de cadeia de citocromos. Cadeia de citocromos, cadeia respiratória. Seria justamente uma cadeia que tem por objetivo transferir os hidrogênios e elétrons do NAD e do FAD. O NAD e o FAD são receptores ou aceptores intermediários de elétrons nas reações que envolvem o metabolismo aeróbico com o objetivo de produzir energia. E, nesse caso, a cadeia de citocromos, ela tem por finalidade transferir os hidrogênios e elétrons do NAD e do FAD para o oxigênio molecular, objetivando assim a produção de água. E, em algumas reações dessa cadeia respiratória, ou cadeia de citocromos, que necessita do ferro como um cofator, são liberadas energia, é liberada energia para a ressíntese de ATP, adenosina trifosfato. Portanto, importante nas reações de fosforilação oxidativa. Consequências causadas pela falta desses nutrientes. A ausência dos nutrientes para o organismo podem resultar no desenvolvimento de várias doenças, como no caso, em se falando de quem? De alguns elementos minerais, né? No caso do ferro. A deficiência do ferro vai causar anemia, né? Anemia ferropriva, que seria aquela anemia causada não só pela deficiência em termos, veja bem, para vocês entenderem bem, a anemia ela pode ser dividida. Você tem a anemia perniciosa, que é causada pela falta de ferro por conta da não ingestão, certo? E você tem a anemia ferropriva, que é aquela que é causada pela falta ou deficiência de ferro, pela perca exagerada desse ferro por parte do organismo, como é o caso do que acontece no fluxo menstrual exagerado, onde você tem uma perda de ferro muito grande através da menstruação, né? Com relação à cárie dentária, causada pelo flúor, certo? O flúor é um outro elemento mineral de grande importância, né? Que no caso foi colocado aqui como exemplo relacionado à proteção da dentina, né? E assim deixando o órgão, o dente, né? A mercê dos ácidos provocados por bactérias, o que pode causar cárie. Então, o flúor ele protege contra a cárie porque ele protege o dente justamente contra esses ácidos que são produzidos pela grande quantidade de bactérias que nós temos presentes na nossa boca, certo? O ambiente neutro da boca propicia a produção, a reprodução dessas bactérias e como também é um ambiente onde você tem uma grande quantidade de material nutritivo, isso facilita também o seu mecanismo reprodutivo. E temos também a questão do bócio, né, que é causado pela falta de iodo. Isso aqui a gente já comentou anteriormente, né, a questão do iodo, que é necessário para a síntese de hormônios da tireoide, a triiodotironina, T3, e a tetraiodotironina,
T4, também conhecida por tiroxina. E assim, cada nutriente inorgânico, né, a sua deficiência, ele pode causar problemas no organismo. Com relação à anemia, a gente já falou anteriormente, a anemia é a falta de células vermelhas ou eritrócitos, né, relacionados à questão do transporte de oxigênio por conta da presença da hemoglobina, né? Então, a hemoglobina apresenta os radicais M, que contém ferro, que está relacionado ao transporte de oxigênio, certo? Então, sendo dessa forma, se você tem uma deficiência de eritrócitos ou células vermelhas, você vai ter o quê? Problemas no processo de transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos, né? Causas. Ela é causada basicamente pela falta de ferro no organismo. Falta de ferro essa por conta da deficiência ou hábitos alimentares inadequados, né? Tendo em vista que não seria simplesmente a questão da assimilação do ferro. Eu teria que relacionar também isso aí com os hábitos nutricionais, por conta de que o ferro ele tem que estar associado a outros elementos, como é o caso da vitamina C, para que ele seja absorvido de maneira efetiva, né? Essa anemia ela pode ser classificada pelo tamanho da célula vermelha, tá certo? De maneira que, se você tem uma anemia microcítica, significa dizer que as hemácias não estão no seu tamanho natural, as hemácias estão diminuídas, né? E a anemia macrocítica, né, que seria a megaloblástica, seria uma condição em que a hemácia ela se encontra com o seu tamanho aumentado. Então, tanto no tamanho diminuído quanto no tamanho aumentado, você tem uma deficiência no mecanismo de transporte de gases. O normal seria que eu tenha uma situação normocítica, certo? Em que a normalidade do transporte de oxigênio e gás carbônico esteja sendo feita de maneira adequada, ok? Sinais e sintomas da anemia: sensação de fraqueza, fadiga, né? Fraqueza justamente porque, se você tem a deficiência no transporte de oxigênio, você vai ter diminuição no processo de produção de energia a partir dos sistemas aeróbicos de produção de energia e ressíntese de ATP. A deficiência de ATP, energia, vai causar fadiga, né? Falta de ar em casos mais graves, por conta de um processo diminuído no mecanismo de captação, transporte e liberação desse oxigênio para os processos vitais e que ocorrem nas células. A população mais atingida estaria representada basicamente pelas mulheres, né? Por conta de que as mulheres podem apresentar uma menstruação anormal e, por conta disso, ela pode ter uma anemia que nós chamamos de ferropriva, né? Ferropriva, né? No caso dos adolescentes, está relacionado basicamente à questão dos hábitos nutricionais inadequados, né? Para a condição da época, né? Não ligam muito para a questão de uma alimentação saudável. E a criança também muito relacionada à situação também dos hábitos alimentares. Porém, aquela história de não querer se alimentar de nutrientes que sejam ricos em ferro, feijãozinho, certo? Uma rapadurazinha, coisa desse tipo. O lance deles são mais relacionados à alimentação de cunho industrializado, leite ninho, doces, essas coisas todas, né? Então, por conta disso, são fora aquelas, né, que têm uma dificuldade muito grande para se alimentar, é um problema sério. A gente tem que ficar atrás com a vasilha e tal, a colherzinha, para ver se a criança come. Ok? Anemia reduzida pelo exercício. Realidade ou ficção? Alguns pesquisadores alegam que o treinamento com exercício gera maior demanda de ferro, que ultrapassa com frequência a sua ingestão. O que quer dizer isso? A prática de atividades físicas, é claro, ela vai requerer uma demanda maior de energia.
certo? Uma demanda maior de energia. E essa demanda maior de energia, é claro, ela vai ter que estar associada a uma maior produção de células vermelhas do sangue. Esse processo de produção de células vermelhas do sangue é realizado através de quem? Da medula óssea vermelha, certo? E, nesse caso, o indivíduo que necessita de maior produção energética, principalmente atividades de cunho aeróbico, elas precisam de uma maior quantidade de hemácias. Isso normalmente ocorre com a prática de atividades físicas. A prática da atividade física em si, ela já faz aumentar o processo denominado eritropoiese ou hematopoiese. Porém, existe uma situação em que alguma quantidade de hemácia ela é destruída por conta da prática de atividades físicas, principalmente na prática de atividades cíclicas e de impacto, que envolvem, no caso, o esmagamento de hemácias por parte da pressão exercida pela planta do pé no solo ou em outro ambiente onde se esteja praticando a atividade física. Porém, essa quantidade de hemácias que são destruídas, elas são, no caso, reproduzidas com grande facilidade em pouco tempo. Então, a sua produção, ela atende às necessidades de prover aquela quantidade de hemácias que são destruídas. E, nesse caso, dificilmente você vai ter uma anemia, provocada diretamente pela prática da atividade física em si, do exercício físico em si. E talvez por conta de hábitos alimentares que não sejam adequados à necessidade da produção dessas hemácias, né? E por conta disso poderá advir a questão da anemia. O ferro sob a forma de suplemento. Pode haver algum malefício potencial, como o excesso de consumo ou de absorção de ferro, particularmente com o uso generalizado de suplementos e de vitamina C, certo? Então, é aquela história. Tudo demais é veneno. Então, se você tem uma dieta bem balanceada, né, onde você tenha todos os elementos que são necessários ao metabolismo celular, não é necessário que você se utilize de suplementos à base de ferro e vitamina C, né? Porque é muito comum as pessoas, simplesmente por ouvirem falar que o ferro é importante no processo de transporte de oxigênio, aí ele já vai pensar o seguinte: então se eu fizer uma suplementação de ferro e vitamina C, porque o ferro ele é absorvido em maior quantidade na presença de vitamina C, eu vou me sobressair nas provas que necessitam de se produzir energia na presença de oxigênio. Então, isso normalmente não tem validade, certo? Normalmente, uma dieta que é bem distribuída em termos de seus nutrientes é essencial para que você tenha aquele ferro que é necessário para a fabricação de hemácias, tá bom? E também, não somente da hemoglobina, das hemácias, mas como também da mioglobina, que é uma proteína presente nos músculos e que capta, armazena temporariamente e transfere esse oxigênio para as mitocôndrias, para que seja utilizado no mecanismo aeróbico de produção de energia. Como fonte de nutrientes de ferro, nós temos as carnes vermelhas, carne de porco, frango, peixe, ave, legumes, feijão. Então, vejam que as fontes, né, elas podem ser fontes animais e fontes vegetais. Então, quando eu falo de fontes animais, eu falo em um tipo de ferro chamado de ferro M, com H. Então, o ferro M com H, que é justamente aquele ferro que é assimilado juntamente com a
proteína, que é a hemoglobina, certo? Aquela que é proveniente da mioglobina dos músculos, ela é melhor absorvida do que o ferro não M. O que é o ferro não M? É aquele ferro que não é proveniente da hemoglobina, de radicais M, que contém esse ferro. Nesse caso, esse ferro ele é proveniente de quem? Dos nutrientes vegetais, ok? Então, não esquecer, o ferro M é melhor absorvido pelo organismo do que o ferro não M. Ferro M de origem animal, ferro não M de origem vegetal, ok? E o fósforo também tem como fonte as carnes, carne de porco, frango, ovos, leite, né? Vejam que a diversidade de nutrientes é bem grande, né? Para você ter uma deficiência de nutrientes desse tipo. E o magnésio, ele pode ser assimilado através de legumes, nozes, verduras, alimentos de grãos integrais e frutos do mar. Ok? Sódio, potássio e cloro. Sódio, potássio e cloro. O sódio, potássio e cloro, em conjunto, eles são denominados de eletrólitos. Eletrólitos porque normalmente apresentam excesso de carga positiva ou negativa, certo? Por exemplo, sódio, Na+, potássio, K+, cloro, Cl-. Então, aí estão incluídos quem? Os chamados ânions e cátions. E se encontram dissolvidos nos líquidos corporais. Principalmente porque esses líquidos corporais, eles normalmente são de natureza polar, certo? Portanto, apresentando uma polaridade, elas têm a capacidade de promover a dissociação desses eletrólitos, né? Com relação à prática de atividade física, os minerais e o desempenho nos exercícios, o que nós temos a dizer? Prestem bastante atenção à discussão nossa a respeito disso aqui. O consumo a longo ou curto prazo de suplementos minerais acima dos níveis recomendados não beneficia o desempenho nos exercícios, nem aprimora a aqui tem um errinho, né? A responsabilidade do treinamento. Ou seja, o treinamento ele não vai melhorar por conta de que você se utilizou de uma suplementação à base de nutrientes minerais, certo? Se você tem uma dieta bem diversificada, certo? Se você tem uma dieta à base de nutrientes de origem animal, de origem vegetal, que seja bastante colorida, certo? Que contenha os nutrientes básicos, né? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, né? As vitaminas, né? Quando você tem esse conjunto, com toda certeza você vai estar incluído nesses elementos as substâncias minerais que você necessita, tendo em vista que dentre os minerais existem os macro e os microminerais, né? E a grande maioria são microminerais, onde você precisa de uma quantidade muito pequena, abaixo de 100 miligramas dia. Né? Dentre os macrominerais, aqueles que você precisa acima de 100 miligramas dia, está, por exemplo, o cálcio, né? O cálcio, como a gente já discutiu. Então, o uso de suplementação não promove responsabilidade no treinamento e nem melhora o condicionamento físico, certo? Não vai lhe dar condições de você se sobrepor sobre um adversário porque você utilizou um determinado suplemento. Agora, vale ressaltar o seguinte, se você não faz uso de determinado nutriente básico, né? Por exemplo, você não come feijão, né? Você não gosta de folhas verdes, se você tem uma deficiência nutritiva, é claro que você também vai ter uma deficiência em termos de minerais. Quando fala de nutritivo, eu estou me referindo a todos os nutrientes, e dentre eles estão os minerais.
Então, se você vê que na sua dieta você tenha deficiência de um determinado nutriente, você não come algo que seja essencial, é bom que você procure um nutricionista para que seja feita uma suplementação daquilo que poderia se encontrar naquele nutriente, né? E perda de minerais em relação à questão do suor. A perda excessiva de água e eletrólitos afeta a tolerância ao calor e o desempenho nos exercícios e pode resultar em uma disfunção grave que culmina em câimbras induzidas pelo calor, exaustão induzida pelo calor ou internação. Meus amigos, isso aqui é de grande importância, mas de grande importância mesmo na prática de atividades físicas. Nós somos organismos denominados homeotermos. O que são organismos homeotermos? Organismos homeotermos são aqueles que necessitam manter a sua temperatura em níveis ótimos, né? Em torno de 36,5, 37 graus, para que as reações químicas ocorram com uma frequência e numa velocidade adequada. Nessas condições, para que o metabolismo seja mantido, eu tenho que manter essa temperatura. Uma temperatura ótima para que as enzimas, que são os catalisadores biológicos, trabalhem com eficiência, seria em torno de 40 graus. E isso acontece normalmente quando você pratica uma atividade física. Em condições de repouso, sua temperatura está em torno de 36,5, 37, né? Você não está precisando produzir uma quantidade de energia tão grande, porém, quando você pratica uma atividade física, você já necessita de produzir maiores quantidades de energia. E grande parte dessa energia é utilizada no trabalho muscular e outra é utilizada para justamente aumentar a temperatura, para aumentar a atividade enzimática, para contribuir com a maior frequência e a maior velocidade das reações químicas. Porém, se você ultrapassar uma temperatura de 40,5 graus, você pode entrar em um estado de intermação que poderá lhe levar a convulsões e até mesmo a morte, certo? Então, é de grande importância nós conhecermos que quando você sua, não é soa, quem soa é sino. Quando você sua, você está perdendo água, então você já entra numa situação de desidratação, e nós já discutimos que é um fator gravíssimo que pode levar o indivíduo à morte, mas você perde também o quê? Você perde também eletrólitos. Você perde sódio, você perde potássio, você perde magnésio, tá certo? Então, você perdendo esses elementos pelo suor, esses elementos vão fazer falta ao organismo. Por exemplo, se você baixar os seus níveis de sódio no organismo abaixo de 130, se eu não me engano, 136 milimoles por litro de sangue, você vai entrar num estado que nós denominamos de hiponatremia. Hipo baixo, nátrium, sódio, emia, sangue. Então, se você baixar os níveis de sódio no sangue, meu amigo, você vai causar um problema seríssimo. Se lembrem das funções relacionadas ao sódio, principalmente na manutenção da atividade do sistema nervoso e na retenção hídrica, ok? Então, deve-se ter muito cuidado quando se estiver trabalhando em ambientes de de umidade relativa alta, onde você tem uma grande quantidade de vapor d'água que contribui para dificultar a perda de calor pelo organismo, certo? E ambientes quentes, pois você poderá ter um mecanismo de desidratação, um mecanismo de hiponatremia e poderá levá-lo até um quadro de intermação, causando até mesmo o óbito, ok? Então, sempre se lembrar de praticar atividades físicas e se hidratar. E, ao se hidratar, não esquecer que você também tem que ter naquele líquido hidratante, né, uma concentração que seja aproximada daquela concentração do seu plasma.
para que você possa repor também os minerais que você perdeu através do suor, ok? Defesa contra a perca de minerais. A suplementação mineral crônica não aprimora o desempenho físico em indivíduos ativos e bem nutridos. Então, nesse caso, a gente já discutiu isso aí anteriormente, que não é porque você seja um praticante de atividades físicas, né, que você tem que promover suplementação por conta dessa perca mineral crônica através do suor ou por outros meios, né? Então, não se esqueça que o próprio organismo, ele já promove uma defesa natural contra a perca de minerais, certo? E esse quadro pode ser um quadro positivo ou negativo, como, por exemplo, se você começa a fazer uma atividade em ambientes quentes e de umidade relativa elevada, você tende a ativar o mecanismo da sudorese. Ativando o mecanismo da sudorese, você objetiva perder o quê? Calor. Porém, se você não estiver conseguindo perder calor, o organismo ele vai perceber que está sendo perdida grandes quantidades de água e que com aquela água está sendo perdida também os eletrólitos e daí o próprio organismo ele desliga o mecanismo da sudorese, certo? E te provoca algumas sensações de mal-estar para que você pare a atividade física, certo? Porque se você continuar realizando a atividade, você poderá entrar no estado grave e até mesmo a óbito, ok? Então, nem pensar nessa história de suplementação mineral crônica. Porém, não esquecer que você deve ingerir água e eletrólitos antes, durante e depois da prática de uma atividade física, ok? Oligoelementos e exercício. Pessoal, o que são os oligoelementos? São os micro minerais que nós já falamos anteriormente. Esses microminerais são aqueles que você necessita numa quantidade inferior a 100 miligramas de água, né? Dentre eles estão o zinco, o molibdênio, dentre outros elementos, o cromo, o cobre, certo? São importantes para o organismo? São, certo? Porém, são adquiridos numa boa com a dieta diversificada. Não precisa você se preocupar com situação de realizar, como é que se diz, suplementação para poder você ter esses elementos porque gastou durante a prática de atividade física. Não, não é preciso. Então, o exercício extenuante ele pode acarretar um aumento na excreção dos seguintes oligoelementos. No caso, o cromo, que é necessário para o catabolismo dos carboidratos, dos lipídios. Veja bem, ó, catabolismo dos carboidratos e dos lipídios, nossas aulas iniciais, catabolismo, reações químicas. Reações químicas que envolvem o quê? A quebra de substâncias mais complexas em substâncias mais simples. Então, no caso, o cromo, ele é de vital importância. Ele funciona como um cofator no sentido de promover condições adequadas para a quebra dos carboidratos e dos lipídios, certo? E a quebra de carboidratos e lipídios tem função de produção de energia que será utilizada na prática de atividades físicas. E também tem função relacionada à atividade adequada da insulina, né? Insulina, que é o hormônio hipoglicemiante, e também é de grande importância na síntese proteica. De grande importância na síntese proteica. Então, pessoal, veja o que acontece. Olha o que eu vou dizer bem aqui para vocês, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dessa história do cromo ser importante no catabolismo dos carboidratos, lipídios, produção de energia, né? Tem função relacionada à questão da atividade insulínica, que é de grande importância para a síntese proteica, portanto, importante para o aumento da massa muscular. Aí tu nunca ouviu falar disso aí. Aí, de repente, tu ouve falar disso aqui, aí tu diz assim, rapaz, o cromo é muito importante, olha, aumenta a síntese proteica. Ah, pois se ele aumenta a síntese proteica, eu vou à procura de um suplemento à base de cromo.
porque com isso eu vou ganhar massa muscular, eu vou ficar forte. Pensamento errado, viu, pessoal? Cuidado. Tudo demais pode se tornar veneno, ok? Então, vejo que não existe necessidade nenhuma de suplemento nenhum, principalmente os oligoelementos, se você tem uma dieta bem equilibrada, bem balanceada, ok? Não existe necessidade de suplementação. O cobre. O cobre é um oligoelemento também de grande importância. Ele é necessário para a formação das hemácias, assim como também o ferro. Influencia a expressão genética, portanto, tem uma função muito importante nos ácidos nucleicos, né, no DNA, no RNA. Funciona como cofator ou grupo prostético para várias enzimas. Isso aqui eu já discuti com vocês, porém eu relembro, né? Cofator é todo elemento mineral que ativa vitaminas que funcionam como coenzimas, ativando as enzimas. E as enzimas são catalisadores biológicos que fazem com que as reações ocorram com maior frequência e com maior velocidade. Então, o cobre tem essa função, certo? No sentido de promover a ativação de enzimas. Nesse caso, funcionando como cofator, assim como é também o magnésio. O manganês. O manganês é um componente de uma substância denominada superóxido de dismutase. Né? Esse superóxido de dismutase é uma enzima de grande importância no mecanismo de eliminação de radicais livres de oxigênio. Radicais livres, como o próprio nome está dizendo, são radicais que, estando livres, eles estão com excesso de carga elétrica. E esse excesso de carga elétrica faz com que eles procurem determinadas substâncias, principalmente determinados lipídios das membranas das células, para que eles venham a se juntar e assim se estabilizarem. E desta forma, eles produzem uma reação em cadeia, desencadeando lesões nas membranas e, consequentemente, a célula e daí por diante. Né? Então, essa superóxido dismutase é de grande importância para a eliminação de radicais livres. Necessita da atividade do manganês. O manganês também é importante no sistema de defesa, né? E, como eu já falei, se ele é componente da superóxido dismutase, é importante como antioxidante do organismo. O zinco é um componente da desidrogenase lática. Desidrogenase lática. Lá mais à frente, quando nós estivermos estudando sistemas energéticos, dentre eles a glicólise anaeróbica, nós vamos ver que a quebra da glicose, objetivando a produção de energia, ao final de suas reações, que são 10 reações que ocorrem no citoplasma das células, nós teremos o quê? A produção de um ácido denominado ácido lático. E esse ácido lático, quando por ocasião da recuperação após o exercício, durante a recuperação após o exercício, onde eu tenho uma quantidade de oxigênio suficiente para a atividade aeróbica, esse ácido lático ele pode ser desidrogenado para se transformar novamente em uma substância denominada piruvato ou ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico vai ser transformado em acetilcoenzima A no interior das mitocôndrias, que irá participar do ciclo de Krebs, e os hidrogênios e elétrons que são produzidos nas reações vão ser captados pelo NAD, pelo FAD e transportados para a cadeia respiratórias, onde irão se combinar com oxigênio molecular para fins de produção de água e de energia. Então, esse zinco ele tem uma importância muito grande no mecanismo de produção energética, certo? E
crescimento e diferenciação celular, reparo dos tecidos, tudo isso aí está relacionado a um bom desempenho metabólico no sentido de produção de energia por parte das células. Então, meus amigos, espero ter contribuído aí com nossa discussão, né? É claro que devemos procurar maiores informações nos capítulos 1 e capítulo 2, que tratam da composição química da célula, e nós estamos tomando aqui como base para a nossa discussão o livro do William D. McArdley, que trata do processo de nutrição e exercício físico, ok? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, Papai Martins está aqui. Podem entrar em contato com a gente a qualquer momento, que nós estamos aqui para poder tentar remover essas dúvidas e orientá-los para uma boa cognição a respeito do assunto em pauta. Tenham todos uma boa noite e bons estudos. Tchau.